Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance mais uma vez. Estamos ainda na sequência dos livros proféticos, trabalhando ainda o livro de Daniel, e hoje nossa reflexão vai estar baseada no capítulo 7 do livro de Daniel, onde ele fala sobre o sonho sobre 4 animais, ou poderíamos já trazendo a interpretação do sonho que Daniel teve, falando da sucessão de 4 impérios mundiais, aquilo que o próprio capítulo 2 de Daniel já havia mostrado através de uma estátua, quando o próprio rei Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua de 4 diferentes tipos de metais. E aqui é o próprio Daniel que tem sonhos, visões, como se fosse uma duplicidade, né, de sonho mesmo, falando de um mesmo tema, só que com mais riqueza de detalhes. Como eu mencionei em reflexões anteriores, o livro de Daniel ele tem 12 capítulos, dos quais os 6 primeiros está mais no contexto histórico, e os 6 últimos, história, mas também profecia. Se você verificar comigo aqui, poderíamos até, quem sabe, formular algumas perguntas. O que viu Daniel em visão no primeiro ano de Belsazar? A resposta está no capítulo 7, dos versículos 1 até o 3, onde ele fala que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho, visões ante seus olhos. Diz que quando estava no seu leito, ele escreve logo o sonho, relata a suma ou as considerações deste sonho. E ele diz que estava olhando na sua visão durante a noite. Vou passar aqui a página. E ele menciona que eis que os 4 ventos, ventos em profecia representam guerras, comoções. Isso você pode achar em livros como Jeremias explicando sobre isso. E ele diz que esses ventos agitavam o mar grande. O mar em profecia representa povos, nações e línguas, o mundo já densamente povoado. E diz que 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. Então imagine você, animais subindo do mar, né? E ele passa a falar agora um aspecto desses animais. No verso 4 mesmo, já diz que o primeiro era como leão. Esse leão tinha algumas características singulares, diz que tinha asas de águia, diz que foi dado a ele coração de homem. Você pode verificar isso nesse verso. E ele segue ainda na sua descrição do segundo animal, na sequência. Ele fala que esse segundo animal, versículo 5, ele continua olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, levantou sobre um dos seus lados, ou mais de um dos lados, até porque está representando um império. Vou falar com mais detalhes sobre esse império. E diz, devora muita carne. Diz que ele trazia 3 costelas, né? Esse urso, 3 costelas na boca. Na sequência ainda do terceiro reino, versículo 6, diz que depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então percebe que um animal sucedendo o outro, assim como lá na estátua, né? O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o ferro misturado com barro. E o versículo 7 diz que depois disso, continuava olhando minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E ele traz um detalhe aqui ainda. Diz que ele era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinha 10 chifres. Lá na estátua que nós vimos no capítulo 2, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, e na parte do ferro, as pernas eram ferro, mas os pés eram ferro misturado com barro. E os dedos da estátua, então representando algo diferente também. Então, diferente, e aqui eu já vou. Aqui ele passa a explicar algumas coisas, mas eu vou partir logo para a explicação, né? Que o próprio Daniel fica perplexo, quer saber o que é esses animais.
E aqui tem a explicação, vamos direto ao ponto. Você pode ver com mais riqueza de detalhes, caso queira também, tem um vídeo gravado no nosso canal no YouTube História e Profecia, que fala justamente sobre isso. Eu fiz 2 vídeos sobre isso, onde fala sobre desfile de animais, a primeira parte, e depois 4 impérios mundiais. Então, esses grandes animais, ele explicando, ó, cheguei, vi a um desses que estava perto dos anjos e pede acerca de tudo, explicação. Ele me disse e me fez saber a interpretação. Então, olha só aí, verso 17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, percebe aí, o leão, o urso, o leopardo, um animal terrível e espantoso que ele nem consegue descrever. Hoje a gente conhece como uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, né? 4 reis ou reinos que levantarão sobre a terra. E sucessivamente, Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma em 2 momentos. Mas tem uma certeza que eu quero trazer para você, isso é mais importante que toda essa explicação desses reis. Mas, ali abre um parênteses, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, isso é mais importante para você e para mim. Nós sermos santos do Altíssimo, sermos considerados como santos do Altíssimo, de receber a graça que Deus nos oferece bondosamente em Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Então isso é mais importante, porque esses reinos já passaram, Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia, Roma ainda não passou, até, olha só, bem interessante, ela mudou de fase, isso é interessante entender. O verso 19 diz que ele teve desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava, o que sobrava. E ele fala mais ainda aqui, olha, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava insolência. Então, resumindo aqui, o 4º império, ou seja, Roma, que dominou de 168 a.C. a 476 d.C. como reino unificado, o império, Roma, ela passa por um processo de mutação, que é conhecido como Roma cristã, Roma papal. Ele fala que ele dividiu em 10 partes, 10 reinos, ou seja, a Europa que hoje conhecemos. E dentre esses 10, um outro pequeno a princípio, representado o poder papal ou poder religioso nesse período, que dominou soberanamente de 538 a 1798 depois de Cristo. Então, olha que interessante como Daniel revela algo para o futuro, muito tempo depois, 2500 anos, quem sabe, de história à frente. Então, ele fala desse outro, que pequeno a princípio nessa divisão dela na Europa, um chifre pequeno, religioso, no caso não só político, que é representado o poder papal, que dominou de 508 a 1798 depois de Cristo. Derriba 3 reinos que trabalhavam contra ele e se estabelece como poder absoluto, tá? Conhecido como período da Idade Média. E ele continua um pouquinho ainda. Olha só, eu estava olhando, esse chifre fazia guerra contra os santos, perseguia aqueles que queriam viver a verdade de acordo com a Bíblia Sagrada. Diz que até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos, e assim ele continua falando. Ele fala ainda aqui, versículo 23, que então me disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés, fará em pedaço. Aos 10 chifres corresponde aos 10 reis que se levantarão daquela mesma reino, como eu falei, a Europa dividida, né? Roma que se tornou a Europa dividida. E fechando aqui, é muito pouco tempo para falar, né, de tudo que temos, mas o verso 25 diz que ele proferirá esse poder, né, religioso dentro de Roma, né, cristã, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Diz que os santos seriam entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos. Mas depois, o Messias, né, o Cristo, ele estabeleceria o reino e os seus servos poderiam reinar para todo sempre. Então isso é mais importante para nós. Aquilo que era profecia já virou história, já aconteceu.
e Deus nos dá a oportunidade de conhecer, entender a sua mensagem e viver de acordo com os seus princípios. Que a graça de Deus nos alcance.